o título seguinte, Not So Violent, falando da violência do Brasil. E quando a gente vai para fora, as preocupações que as pessoas têm com o Brasil principais são os links aéreos, né? Luciano, são os links aéreos e a violência. E a The Economist faz uma reportagem falando sobre a redução da violência no Brasil. E os links aéreos estão começando a acontecer também, e eles vão ser cada vez mais fortes à medida que a economia também fortalece, porque o turismo de negócio fatalmente vai trazer junto em algum momento o turismo de lazer. Eu acho que essa conjunção de fatores e a análise que as pessoas vão fazer de investimentos, para saber o timing correto do investimento, para aproveitar essas oportunidades, é que vai mostrar o desenvolvimento da hotelaria, da área do turismo no Brasil. Eu acho que as pessoas têm que começar a prestar atenção em tudo que está acontecendo, né? Então, acho que essas são as palavras iniciais que eu queria falar para vocês aqui. Muito obrigado, né? Eu acho que toda vez que a gente tem chance de conversar, de trocar ideia aqui no Ministério, nós temos que cumprimentar o ministro, toda a equipe dele, pelo maravilhoso trabalho que eles estão fazendo. A gente, realmente, do turismo, se sente muito próximo do Ministério, apoiado, os nossos pleitos são atendidos. Deve ao ministro e a todos os seus companheiros de ministério o reconhecimento do setor pelo maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Bem, nós vamos fazer uma pequena mudança no nosso protocolo do painel, porque durante os 3 dias de evento havia um blog do Conotel, e havia um concurso que as 3 melhores perguntas recebidas por esse blog, como a minha vocação é democrática, eu vou fazendo as perguntas e quem quiser responder, por favor, se manifestem. Essa pergunta foi originalmente dirigida a mim, mas eu não vou respondê-la. Altos valores de hospedagem e passagem aérea impedem o brasileiro de viajar. O que se pode fazer para mudar esse quadro? Henrique, você quer responder? Bom, eu acho, Henrique Fermi, da DH do Rio Grande do Norte, eu acho o seguinte, é que se hoje no Brasil, se o brasileiro se programar, certo? Ele vai ter preço e condições muito diferenciadas. Nós chegamos com o nosso produto na base de consumo da base da pirâmide, ou seja, nós temos pacotes acessíveis, né? O Nordeste brasileiro, por exemplo, ao nível de R$600, 10 de 60, 10 de 60 reais, ou seja, 10 vezes. Nós temos hotéis no Nordeste financiando o seu consumo em até 6 vezes, todo o seu consumo interno, se essa prestação der uma prestação no valor de R$50. Então, eu acho que está tendo um desconhecimento. Nossos produtos estão na prateleira das principais operadoras do país, né? E está na mídia, está nos meios de comunicação à venda, já chegou na mídia eletrônica, na televisão, e eu acho que está um pouco equivocada. Se programar com os programas que tem das companhias aéreas, né? Com os programas que a hotelaria está lançando de financiamento, até 10 vezes sem juros, e agora com as linhas de crédito, de Caixa Econômica, enfim, dos órgãos, dos bancos públicos, e vender turismo em até 24 vezes, isso é um facilitador e com certeza nós vamos chegar no bolso do nosso consumidor. É isso mesmo, quem anda de avião vê que cada vez mais a gente encontra a bordo pessoas que nunca voaram. Eu acho que, Henrique, o seu recado realmente é importante. Quem vai viajar, se planejar bem suas viagens, se fizer um planejamento, um cronograma, vai conseguir ótimas condições e vai ter uma viagem bastante prazerosa num custo bem competitivo. Acho que a tua resposta foi bem procedente, pontual. Essa pergunta foi originalmente feita para o Abel, mas não precisa responder, se alguém quiser responder, pode responder. É mais importante investimentos no setor público ou privado no que diz respeito à melhoria no setor hoteleiro? Alguém quer responder essa? É você mesmo. Bom, boa tarde a todos. Só respondendo à pergunta anterior, ou complementando, eu acho que também a chegada da hotelaria econômica é um fator importante para cada vez você ter diárias mais acessíveis para que todo mundo consiga viajar. Lá na Cor, por exemplo, a gente já tem 53 IBIs em operação e 45 em construção ou planejamento, com os contratos já assinados. Ou seja, daqui a 2 anos nós vamos ter mais de 100 IBIs, que é nosso hotel econômico, disponível tanto numa cidade como Rio de Janeiro e São Paulo, mas também em Lages, em Jaboticabal ou cidades no interior.
dos estados. Eu acho que isso também é importante para o desenvolvimento do nosso turismo interno. Com relação à pergunta de infraestrutura, eu acho que é um pouco de cada lado, né? Eu acho diretamente na hotelaria, sem dúvida, um investimento privado, por definição, são os investidores que, no caso da Accor, por exemplo, acreditam na nossa capacidade de fazer aquele investimento da rentabilidade e buscam essa rentabilidade, buscam um operador para desenvolver o seu hotel. O setor público pode colaborar bastante. A gente está vendo aqui uma série de apresentações, inclusive nesse painel, que são exemplos de como eles podem colaborar, seja desenvolvendo, incentivando o maravilhoso Porto Maravilha, que a gente acredita é muito entusiasmado com isso, inclusive já estamos buscando terrenos na região para desenvolver nossos hotéis, como o aeroporto, notadamente, e também no Ministério e na questão do financiamento, que eu acho que a gente pode conversar até mais tarde. Bem, então acho que existe um consenso, talvez a gente pode dizer, entre os participantes desse painel, que não existe um turismo excessivamente caro, que se a gente planejar, consegue viajar e viajar barato. E eu acho que o segundo ponto, Abel, que você colocou, se a gente pudesse resumir, para melhorar o setor hoteleiro, o poder público faz investimentos na área de infraestrutura e grandes projetos, e o setor privado investe em produtos, melhoria, qualificação, tecnologia, etc. A terceira pergunta vai ter que ser respondida pelo Ministério. Não dá para passar para os palestrantes. Como o Ministério do Turismo fiscalizará se as no novo programa de qualificação dos hotéis estão sendo seguidas pelos hotéis? Cadê o seu senso democrático? Nessa hora eu tive que abrir mão do meu senso democrático. Essa é uma pergunta difícil. Primeiro eu diria um passo de cada vez da classificação hoteleira do país. O que pensem direitinho, é um trabalho gigantesco num país do tamanho do Brasil, fazer o acompanhamento disso. É um trabalho muito árduo, muito duro. Bem, muito obrigado, Laércio. As 3 pessoas que fizeram as perguntas e ganharam vão ser contatadas por e-mail para que possam poder desfrutar do prêmio. Vocês sabem que quem fez a pergunta sabe que fez. Vamos voltar agora para o nosso esquema original do painel, onde cada um de nós perguntaria alguma coisa para os nossos apresentadores. A respeito do projeto do Porto Maravilha. Você tinha comentado no seu slide sobre os indicadores do Rio de Janeiro, que são muito bons. E quando a gente olha os hotéis do centro da cidade, do Rio, eles são especialmente muito bons. Existem ali hotéis muito rentáveis, inclusive. O Porto Maravilha, ele acaba sendo uma extensão natural do centro, como você também mencionou. Mas projetos como esse, a gente não tem muitos bons exemplos no Brasil, no passado. Projetos como esse são difíceis de implementar. Queria que você falasse a respeito desse projeto especificamente, o que faz ele ser diferente dos outros, em relação à chance dele acontecer, e especificamente em relação, por exemplo, a Marriott, assim como outras redes hoteleiras, tem, em função dos bons resultados, e com seus parceiros investidores, em função dos bons resultados dos hotéis do centro, entendem que ali é um bom local, se o Porto Maravilha acontece, entendem que ali é um bom local para implantar novos hotéis. Mas num projeto como esse, o pioneiro, o que vai primeiro, acaba tendo mais risco. Que tipo de benefício os primeiros empreendedores poderiam ter na hora de desenvolver os seus projetos nessa área? Bom, obrigado, Guilherme, pela pergunta. Realmente vem bem a calhar nessa situação. Primeiro, o que faz a diferença, no meu ponto de vista, em relação ao projeto Porto Maravilha, é a governança que quebra um paradigma da operação pública no Brasil. Esse é que é o grande diferencial desse projeto. Esse é um projeto que gera zero endividamento para a prefeitura. Esse é um projeto que se autofinancia, mas se autofinancia de uma maneira muito inteligente. Quando a gente tem informações de projetos públicos
que sempre contam com a parceria da participação privada, essa participação nunca tem um retorno, uma taxa de retorno suficientemente atraente para que justifique que atrai esse capital para esse projeto. Então, tem algumas coisas que precisam ser ditas nessa operação. Primeiro, essa é uma operação que, em novembro do ano passado, estabeleceu e aprovou 3 leis. Uma lei que criou a Operação Urbana Consorciada, no Rio de Janeiro, definiu todos os gabaritos de cada setor e subsetor de todo esse território que eu mostrei para vocês. Definiu a modelagem financeira dessa operação através de uma parceria público-privada e definiu que o modelo de financiamento desse projeto seria através de CEPACs, que são títulos de outorga onerosa para a construção. Segunda lei, criou uma lei de incentivos, inclusive isso é parte da segunda parte, é a segunda parte da sua resposta, criou uma lei de incentivos na região, definindo isenção de IPTU por 10 anos, isenção de ISS na construção civil, isenção do ITBI na compra e na transferência de propriedade, isenção de IPTU e exclusão das dívidas passadas para os imóveis de valor histórico, desde que eles sejam recuperados. E, por último, criou uma categoria de redução de ISS de 5% para 2% no ramo de hotelaria, entretenimento também. Ou seja, essa foi a segunda lei aprovada que tem um impacto dessas operações. Conversando com alguns operadores e com alguns investidores, a gente percebe que a combinação desses instrumentos, mais o próprio esforço de infraestrutura que foi viabilizado, isso tem um impacto de margens absolutamente interessante para o negócio de vocês. E a terceira lei que foi aprovada foi a lei que criou uma empresa de capital misto, chamada CEDURP, Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto, cuja função prioritária é gerir o desenvolvimento urbano dessa região. Ou seja, então nós temos uma operação público-privada, como temos a emissão de CEPACs, que são títulos mobiliários, nós temos o controle externo pela CVM, e nós criamos adicionalmente uma gestão da carteira imobiliária dessa região, através de um fundo imobiliário que hoje será gerido pelo Banco do Brasil em conjunto com a Caixa Econômica Federal. Ou seja, os instrumentos dessa governança é que tornaram e tornam esse projeto único, gigantesco e único na operação urbana do Brasil. Eu tenho certeza que isso, e a gente já teve vários encontros com outras